Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais uma mensagem desse canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual aqui de João Pessoa, Paraíba. E como eu sempre faço e vou continuar a fazer, eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos e desejo a todos que sejam bem-vindos a fazerem parte dessa família em Cristo, dessa família em graça. Sejam todos bem-vindos. Eu também quero agradecer de antemão aqueles que ainda não se inscreveram no canal. Mas eu peço por gentileza, por favor, que se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos. Eu quero mais uma vez trazer aqui uma palavra, trazer aqui mais uma dádiva do Eterno para nossas vidas. E tem como tema, essa mensagem, o tema é: não dê ouvidos a eles. É isso mesmo. Não dê ouvidos a eles, ou seja, não escutem eles. Esse é o tema da mensagem. Meus irmãos, aqui em João Pessoa está fazendo muito calor. Então veja, meu irmão, o tema da mensagem é: não dê ouvidos a eles, ou não escute eles, não assistam eles, não assistam o canal do YouTube, os pregadores da graça, aqueles que levantam a doutrina do Evangelho da Graça, aqueles que defendem a escatologia consumada. Esse é o tema da mensagem. Não dê ouvidos a eles. E o texto principal que eu escolhi aqui se encontra em João, livro de João, capítulo de número 10. Muito conhecido e bastante manipulado, falsificado pelos líderes religiosos. Enquanto os líderes religiosos manipulam essa passagem, manipularam muitas vezes, por muito tempo, essa passagem, dizendo que, no contexto aqui, no versículo de número 10, o ladrão aqui, eles afirmavam e ensinavam que era Satanás, o diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Nunca foi, doutor. E ainda hoje, eu conversando com um irmão meu ontem em Cristo, ele ainda não tem os seus olhos iluminados. E ele ainda alegou essa passagem que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Eu fiquei calado, não entrei muito na questão, para explicar, falei poucas coisas, porque também eu estava de saída. Mas veja, meu irmão, eu acreditava que essa passagem aqui falava do diabo. O diabo, o ladrão, que era aqui o diabo, não vem senão roubar, matar e destruir. Aí continua: eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Mas não estava falando disso aqui. De diabo, ser espiritual, que nunca existiu, meu irmão. Nunca existiu. Para começar, nunca existiu esse ser espiritual aí, inventado, criado por Roma e adotado pela igreja evangélica, abraçado
pela a religião evangélica. Então, o contexto desse texto aqui, na verdade, ele não começa no capítulo de número 9, ele já vem, né? Ou realmente, perdão, esse contexto aqui começa, do capítulo 10, o contexto começa no capítulo 9 com a cura do cego de nascença, onde os pais ali é proibido, eles com medo de ser expulsos da sinagoga, eles não falam a verdade se o filho dele era cego mesmo ou não. E eles têm maior de idade, perguntem a ele, porque tinham medo de ser expulso. Assim faziam os líderes religiosos. Então, veja, eu estou aqui no texto, aqui muito na frente, aqui no capítulo 10, e o texto principal eu vou ler aqui, ó. Veja que nesse contexto aqui, Jesus fala de mercenário, do ladrão, aqui se referindo aos líderes religiosos da época, meu irmão. E ele era o bom pastor. Jesus era o bom pastor. Ele era o bom pastor, ele afirma aqui nessa passagem. Hoje ele não é mais o bom pastor. Aqui foi antes da cruz. Entendeu? Então, nesse contexto aqui, Jesus estava dizendo que ele era o bom pastor. Ele era ainda o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Então, veja, meu irmão, aqui foi no ministério terreno de Jesus. Presta atenção. Então, vamos ler aqui do versículo 19 e o versículo 20. João capítulo 10, versículo 19 e o 20. E o 21. É 3 versículos. Vamos lá. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus. Sempre teve divisão quando Jesus pregava. Uns acreditavam no Messias, outros não. Então tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. Que palavras? Do que Jesus estava falando. Jesus estava denunciando os líderes religiosos da época. Jesus sempre denunciou eles, as falcatruas deles, a hipocrisia deles. Jesus denunciava eles. Eram homens que viviam de aparências, que andavam chamando a atenção para eles. E Jesus não se calava, mesmo Jesus sendo humilde, mas Jesus sempre estava denunciando aquilo que eles não eram. Eles passavam a imagem que eram alguma coisa, mas eles não eram. Aquilo que as pessoas viam em suas imagens, viam eles em suas aparências exteriores, por dentro eram sepulcros caiados. Esse é o retrato falado da religião evangélica hoje do século 21. Esse é o retrato falado do religioso, da religião é essa. Então veja, tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras, e muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si. Por que o ouves? Por que vocês escutam ele? Veja, tem demônio. E demônio aqui não tem nada a ver de ser espiritual. Isso é um estado de espírito. Entendeu? Demônio, muitas vezes, na Bíblia, para os judeus, era o quê? Era alguém que estava doente. Alguém que estava perturbado. Entendeu? Então, ele diz aqui, ó, tornou, pois, a haver divisão entre os judeus, João escreveu, por causa destas palavras. João estava ali presente. E muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si. Por que o ouves? Jesus não agradava ao sistema religioso. Jesus os denunciava. Jesus chamava eles de raça de víboras. Jesus chamava eles de lobos, devoradores de lobos, no meio das ovelhas. Eis que eu vos envio com os discípulos,
como ovelhas no meio de lobos. Veja, meu irmão. Então, veja. E muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si. Ou seja, está perturbado. Por que o ouves? Por que escutai ele? Não escutem eles. Ou seja, não escutem eles. Não escute ele. Não ouçam o que ele diz, o que ele prega, o que ele fala, o que ele instrui. É essas mesmas palavras que está acontecendo hoje. Líderes religiosos, diga com conhecimento de causa, eu sei do que eu estou falando, líderes religiosos que nos assistem. Quando nós subimos um vídeo, as mensagens para o YouTube, e eles assistem, mas eles passam ordem para os seus seguidores, os incautos, não assistirem o YouTube, a mensagem dos pregadores do YouTube, não dê ouvido a eles. Veja que aqui eles chamaram Jesus, disseram que Jesus tinha demônio, está fora de si, está perturbado. Por que o ouves? Ou seja, não dê ouvido a eles. E com nós hoje na graça, hoje nós que defendemos a escatologia consumada, nós que defendemos hoje a doutrina do Evangelho da Graça, eles dizem que não escute eles, não assista a mensagem deles, os pregadores do YouTube, porque eles são hereges, são falsos profetas, está falando coisa por coisa, está pregando uma graça inventada, dizem que nós não sabemos de nada. Além de falarem isso, eles nos afrontam, nos acusam, nos atiram pedras, nos encaram, vivem encarando a gente, vivem ameaçando a gente, vivem encarando a gente, colocando cara feia, como se a gente tivesse medo de cara feia. Eu mesmo, particularmente, eu não tenho medo de cara feia. Eu não tenho medo de cara feia. Se eu tivesse medo de cara feia, eu não andava no mundo, não saía andando aí. Não tenho medo de cara feia, meu irmão. Até porque, meu irmão, eu estou pregando o Evangelho. Nós não estamos falando de briga, de discussões. Eles, por não terem argumentos dentro da Bíblia, eles partem para o contra-ataque, para nos atacar, para nos afrontar, para nos intimidar com cara feia, para nos ameaçar, achando que isso vai nos parar. Para não, doutor. Para não. Então veja, é isso que eles fazem. Eles assistem, eles pegam aquilo que nunca falaram dentro de suas congregações, que não aprenderam, aí aquilo que é bom, eles pegam e levam para dentro das suas congregações como se fosse eles que aprendeu aquilo ali, que buscou aquele conhecimento, passando a imagem que tem muito conhecimento, que sabe aquilo que agrada a eles, e aquilo que não agrada, como sempre eu falo, eles pegam e jogam lá no cesto de lixo. É assim que está acontecendo. Mas veja o que disseram com Jesus. E muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si. Por que o ouves? Disseram isso com o dono da igreja, o fundador da igreja. Disseram isso com a graça. A graça. Jesus era a graça. A lei foi dada para Moisés. A graça e a verdade veio por intermédio de Cristo, de Jesus. Então veja, meu irmão, claro que aqui foi antes da cruz, antes de Paulo dar início, antes de Paulo, de ser revelada a Paulo uma doutrina nova, ou seja, a doutrina do Evangelho da Graça, o pacto para o entendimento, o pacto para o Espírito. Então Cristo já combatia os tais, e eles não gostavam. Mas Jesus, ele denunciava a eles. Entendeu? Então veja, é o que dizem conosco. Com Jesus disseram, tem demônio e está fora de si. Por que o ouves? Porque vocês escutam ele. Se está perturbado, está fora de si,
Então está falando coisa por coisa, é o que eles dizem conosco hoje. Que nós estamos falando coisa por coisas, nós estamos falando filosofias, nós somos hereges, estamos pregando uma graça errada, uma graça inventada. Será, doutor, que nós estamos pregando uma graça errada? Estamos não, meu irmão. Vocês estão chateados conosco porque nós denunciamos o ensinamento de vocês, nós não temos nada contra vocês. Nós batemos de frente contra a doutrina ensinada por vocês. Nada pessoal, mas virou o contrário. Vocês é que têm algo contra nós, pessoal, assim como foi com Jesus ali, com Paulo naquele tempo. Vocês estão fazendo conosco hoje. Da mesma forma. Então veja, versículo 21. Diziam outros. Veja que um grupo dizia assim, ó. Olha, e muitos deles diziam, tem demônios e está fora de si. Porque o ouves? Versículo 21. Diziam outros, estas palavras não são de endemoniado. Oh, glória. Olha. Não são, essas palavras não são de alguém que está perturbado, de alguém que está doente. Estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Oh, glória! Que palavra mesmo! Olha o outro grupo, o segundo grupo. O primeiro grupo disse que Jesus tinha demônio, estava fora de si, estava perturbado e pediu para que eles não ouvissem Jesus. O segundo grupo disse assim, ó. Diziam outros, estas palavras não são de endemoniado. Veja. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Oh, glória! Meu irmão, sempre vai existir o primeiro grupo, meu irmão, para nos afrontar, para nos perseguir, para nos caluniar, para querer denegrir nossa imagem, para nos jogar pedras, atirar pedras, para querer nos encarar, para querer nos intimidar, para querer nos ameaçar, só porque nós estamos pregando essas palavras, a verdade do evangelho que estava escondida, que foi sempre manipulada pelos líderes religiosos. Mas vai ter o segundo grupo, oh glória, que sempre vai ouvir irmão Elcio da Bahia, vai ouvir irmão Geraldo do Rio de Janeiro, André Pimentel do Rio de Janeiro, se eu não me engano, irmã Erivelto, aí também aqui de Recife. Muitos vão ouvir Cristiano, vai ouvir Lucas, o jovem Lucas, vai ouvir outros pregadores aí da graça, o irmão Giovanni, né? Vai ouvir outros e outros pregadores aí, meu irmão. O irmão Levi Salles, vai ouvir vai ouvir você, meu irmão. Nós que temos um canal no YouTube, vocês que não têm, mas que vocês estão conosco, nos apoiando, vocês que entenderam, que tiveram os olhos iluminados e entenderam que nós fomos um dia enganados, manipulados, e hoje os nossos olhos, os olhos do entendimento abriram-se para essas verdades que estavam ocultas, oh glória. Sempre vai ter o segundo grupo que vai nos ouvir, meu irmão. Vai sim, sempre vai nos ouvir. Nós ouvimos outros nos ouvem também, e assim é. Assim é a união do povo da graça. É uma corrente, meu irmão. Uma corrente. Esse era o grande avivamento. É um cordão de 3 dobras que não se quebra. Esse era o grande avivamento que estava faltando aqui no Brasil e no mundo inteiro. Essas verdades serem reveladas. E nós estamos aqui para trazer, para combater os opositores, os adversários, os inimigos da cruz, como Paulo falou lá em Filipenses, aqueles que se opõem a essas verdades, as verdades da doutrina do Evangelho da Graça, as verdades da escatologia consumada. Oh, glória! Sempre vai ter o segundo grupo. Olha, versículo 21, diziam outros, estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Oh, glória!
porventura, meu irmão, trazendo para os dias de hoje, os canais no YouTube, os homens do YouTube que pregam essa graça limpa, essa graça pura, essa graça sem mistura, sem retoques, essa graça sobre graça, em espírito e em verdade, porque a graça é uma democracia espiritual, ou glória, pode, porventura, nós ser hereges, como eles dizem, falsos profetas, será que nós estamos pregando uma graça errada? Mas pode nós estar pregando algo que está errado, uma graça inventada? E abrir, será que pode a gente estar perturbado? E pode a gente abrir os olhos dos cegos? Oh glória! Não somos nós que abrimos, nós somos apenas instrumento, mas o que nós pregamos, será que o que nós pregamos, meu irmão, pode? Será que pode o que nós pregamos, o que nós instruímos, o que nós ensinamos aqui no canal da plataforma do YouTube, abrir? Se é isso, é errado, se é mentira, se é uma graça inventada, se é uma filosofia, será que pode abrir os olhos dos cegos, como eu um dia, os meus olhos estavam cegos e hoje os meus olhos abriram-se e eu estou aqui com o canal abrindo também os olhos de alguns homens aí através da palavra? Oh, glória! Isso aqui, esse segundo grupo, meu irmão, é algo muito maravilhoso. Esse segundo grupo aqui, eles entenderam que as palavras de Jesus não era de um perturbado, não era de quem tinha demônio, não. Eles disseram, pode porventura, estas palavras não são de endemoniado, de perturbado, pode porventura um demônio abrir os olhos aos cegos? Pode porventura, meus irmãos, nós está pregando uma graça inventada, uma escatologia inventada e abrir os olhos de muitos que estavam cegos e hoje estão vendo com clareza a luz do evangelho? Oh glória! Não, meu irmão. Sabe por quê? Porque o que nós estamos pregando, o trabalho que estamos fazendo é um trabalho certo. Muitos cegos, como eu um dia, como você, meu irmão, nós estávamos cegos no sistema religioso, numa graça misturada, numa graça com fermento, numa graça com heresia. E aprove a Deus esse YouTube, como eu sempre falo, que abriu essa porta para nós pregarmos essas verdades que estavam ocultas de nós. Oh glória! Então, meu irmão, vamos ver nessa outra tradução aqui. Que palavra eu fico regozijado, meu irmão. Com essas verdades, vamos ver nessa outra tradução aqui. Olha o que é que diz. Versículo 19. Quando ouviram que os judeus se dividiram entre outra vez, muitos diziam, olha, quando ouviram isso, os judeus se dividiram outra vez. Muitos diziam, porque Jesus estava denunciando os líderes religiosos. Jesus estava denunciando eles. Entendeu? Então veja, quando ouviram isso, os judeus se dividiram outra vez. Muitos diziam, ele está dominado por um demônio, está louco. Por que é que vocês escutam o que ele diz? É isso que fazem conosco hoje. Eles dizem, os líderes religiosos dizem, não escutem eles estão enganados, estão inventando, pregando uma graça inventada. Eles falam coisa por coisas, eles são hereges, é o que falam da gente, assim como falaram de Jesus, em outras palavras, mas é do mesmo jeito. Aí continuando, ó, ele está dominado por um demônio, está louco. Por que é que vocês escutam o que ele diz? Outros afirmavam, quem está dominado por um demônio não fala assim. Ou seja, quem está perturbado não fala assim. Será que um espírito mau pode curar cegos? Será que... Porque para eles um endemoniado era um espírito, era um daimon alterado, um espírito de perturbação. Então chamaram ali Jesus de louco. Entendeu? Então, porventura, meu irmão, pode nós estar pregando uma graça inventada, uma escatologia inventada?
não é? Pode a gente ser herege, como eles dizem, desengrejados, afastados. Pode a gente estar pregando algo errado e abrindo os olhos dos cegos, do entendimento. Esses cegos aqui eram pessoas que Jesus curou, mas trazendo para os dias de hoje, pode, meu irmão. E também Jesus abriu o entendimento de muitos ali, a mente de muitos, mas pode, trazendo para os dias de hoje, pode nós, pregadores da graça no YouTube, estar pregando errado? Como? Se os olhos, ou glória, da mente das pessoas, dos irmãos que estavam cauterizados aqui, onde estavam cegos, estão abrindo-se, sendo iluminados, oh glória, nossos olhos foram abertos, meu irmão. Os nossos olhos foram iluminados. E eu quero terminar aqui com Efésios. Efésios capítulo 5. Oh glória, não, capítulo 1, versículo de número 17, que diz, olha, vamos lá? Vamos ler o 17 e o 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, ó glória, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ó glória, que palavra, meu irmão. Então, meu irmão, é essa palavra que eu quero deixar para todos nós nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, dependendo do horário que vocês irão assistir. Estamos felizes, se sintam felizes, amados, abraçados, se sintam livres, não para a libertinagem, mas se sintam livres, com as mentes abertas para esse entendimento que um dia nos estava oculto. Amém? Então essa passagem, essa palavra que eu deixo. Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir. Se inscreva no canal Democracia Espiritual, deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Amém?